Tudo bem com todos? Amém, gente? Então tá bom. Deus abençoe a Sueli, né? Eu falo que uma maior lição que eu particularmente, né, tive na vida pessoal, cristã, ministerial, não foi nos púlpitos, nos casamentos, nas festas. São momentos muito preciosos, né? Mas nesse momento de hospital, né, nesse momento de luta, lembro quando estive ali, ela ainda entubada, né? Não sei se você vai lembrar, né? Mas a Adri perguntou e ela te reconheceu. Ela só abriu os olhos, né? Peguei na mão dela, estava bem gelada, né? Mesmo. Abriu os olhos, eu vi as lágrimas saindo. Eu falei, né? Que é o pastor Léo, vi que eu senti que ela reconheceu. Ali oramos juntos e foi essa batalha, como nós ouvimos. Mas Deus está conosco também nas batalhas, amém, gente? E é isso, é precioso essa nossa caminhada. Falando nisso, o tema que eu quero sugerir para a nossa reflexão hoje é: entenda isso para subsistir. Entenda isso para subsistir. O que é subsistir? É uma palavra que a gente não usa muito, né? Eu acho, né? Tem lá no texto bíblico, acho que vocês já lembram o texto bíblico. Mas o que é subsistir? Eu quero a ajuda de vocês, porque eu não sou muito bom de português, assim. Então, como vocês, eu quero a ajuda. Dê sinônimos aí de subsistir. Sobreviver. Ó, tem que ser um professor de história, né, Jô? O primeiro, isso aí, nosso professor coordenador da EBM, é isso, benção, benção. Que mais? Sobreviver, que outro sinônimo? Ele falou tudo? Sobreviver, manter-se vivo, né? Subsistir. Não desistir. Sobreviver, não desistir. Mais algum? Manter-se em pé, verdade. Tá bom, né? Então, entenda isso se quer sobreviver. Se quer continuar. Se quer continuar de pé, precisamos entender isso. E o texto que vamos ler, ele não se trata somente de família, né? E nós vamos ver isso no texto, que é Mateus 12, do 23 ao 32. Eu já vou lendo as partes, deixando para ler ele em partes, para a gente ir meditando. E é um texto muito interessante de princípios que Jesus nos traz, que se aplica, né, em todo o nosso contexto de vida, buscando então subsistir. Se a gente quer manter-se de pé, se a gente quer continuar, a gente precisa entender esses princípios e aplicá-los em todos os contextos da nossa vida. Quero começar lendo do versículo 23 ao 32, do versículo 23 ao 32, que diz assim: mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo... Oi? Eu sei, eu errei, já entendi o que eu fiz. Obrigado, vocês falaram, né? Eu entendi o que eu fiz aqui. Eu comecei lendo do meio aqui, tá? Versículo 23 ao 26. Eu vi que vocês ficaram meio estranhos assim. Eu estava lendo certo, só não estava certa a referência. Serviu para vocês acordarem e despertar. Versículo 23 ao 26. Todo o povo ficou atônito e disse, tá certo agora? Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Tem um ditado, uma expressão que diz que a união faz a força. Então, olhando para esse texto, a gente pode dizer que toda divisão destrói. Não é verdade? Toda divisão destrói. E onde que eu aplico isso, Léo? O texto nos diz que todo reino, todo país, todo reino que se divide contra si mesmo, ele não subsiste. Aplique-se isso, esse princípio, no reino, no país. Falando disso, a gente vê, o mundo é todo polarizado agora, não é verdade? A gente ficou polarizado.
E a gente pensa, quem é que ganha com isso, gente? A palavra diz que toda divisão destrói. E esse ano é ano de eleição, hein? Espera que lá vem. Deus amado, tem misericórdia, gente. Todo reino dividido não subsiste. Se você discorda de uma ideia, de partido, de tudo, ok, a gente tem a oportunidade de falar, de discordar. Mas discordar não é se dividir, não é atacar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Todo reino, toda cidade, olha a cidade de Campinas, toda cidade dividida não subsiste. Falando disso, é interessante, porque a gente vê isso muito em contextos africanos, né? E a gente às vezes não entende, porque nós vivemos um outro padrão de colonização, mas em muitos países da África, não sei se todos, o que acontece? Você vai numa cidade, por exemplo, eu estive numa cidade lá, em Moçambique, a segunda maior cidade de Moçambique, e dentro daquela mesma cidade, existia vários grupos diferentes, várias tribos. Aí a gente entende, não, todo mundo que está ali é campineiro, vou usar o nome assim, né? Foi em Nampula que eu fui, eu acho que é Nampulense, não sei como é que fala lá. Então todo mundo que está naquela cidade é campineiro, ama aquela cidade. Na verdade, tem 4, 5 tribos diferentes, que na hora de um conflito, cada um vai fazer o quê? Vai lutar por seu povo. Por isso que às vezes a gente vê, como que pode, uma mesma cidade, o pessoal se atacando. E aí um missionário, que é o missionário Fábio na África, ele fala que a colonização ali aconteceu de forma errada. Aconteceu pela mentalidade geográfica que o europeu fez, e não pelas tribos como eles vivem. Então, toda cidade dividida não subsiste. E toda casa, olha aí a família também. Toda casa dividida será arruinada, não vai subsistir. O problema, gente, a gente tem que entender que o problema não é o outro. Não é fácil a gente falar, como assim não é o outro? Ele está fazendo mal comigo. O problema não é o outro, é sempre a dinâmica da gente, a dinâmica de vocês. Quando a família vem, é sempre assim, porque ele, porque ela. Seja o filho, seja o cônjuge, a gente sempre vê o outro como problema. E a gente vai olhar, vai entender pela dinâmica familiar, que o problema não é o outro. Por quê? Se aquele casamento não puder continuar, aquela pessoa vai se relacionar com outra pessoa e vai continuar a vida dela. Então aquela dinâmica daquela casa não está dando mais certo, não dá para continuar. Mas isso não significa que o outro não presta, não serve. Não é verdade? Então, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. O problema não é o outro, o problema é uma dinâmica, uma forma de relacionamento que não está dando certo. E ela precisa ser mudada. E que dinâmica é essa? Contra si mesmo, se dividindo contra si mesmo. Então, pensa o seguinte, quando você estiver passando alguma situação, trazendo exemplos, conjugal, não pense que você está atacando o seu cônjuge. Você está atacando a sua família. Porque se o relacionamento conjugal não vai dar certo, não vai funcionar, se você tem filho, você continua sendo pai e mãe. Você precisa se relacionar com aquela pessoa como pai e mãe. Se você ataca seu cônjuge, pensando que você está atacando ele, quem está sofrendo são seus filhos, se tem filhos. Ou a sua família que não está subsistindo. Você não está atacando seu cônjuge, está atacando sua família. Você não ataca seu irmão em Cristo. Você ataca a igreja, o corpo de Cristo. Isso também acontece na igreja. Eu sei quando a gente fica com raiva, como a Adri falou, dá vontade de matar aquele homem, a gente usa os termos, e é verdade. A gente não sente raiva, o pastor Paulo outro tempo falou aqui, não foi? Dá vontade mesmo, e é isso. Faz parte. A gente precisa aprender os princípios e viver essa realidade. A gente não ataca o outro. Quando você pensa em aplicar isso no contexto de igreja, você não está ofendendo e ferindo o seu irmão em Cristo, você está mexendo com o corpo de Cristo. É por isso que diz naquele texto, não toque no ungido do Senhor, que antigamente se aplicava só ao pastor, à liderança, mas na verdade, quem é ungido do Senhor no Novo Testamento? Todos os servos de Deus, todo membro do corpo de Cristo. Tome cuidado com o membro do corpo de Cristo. A palavra diz em 1 Coríntios 11, que muitas pessoas estão fracas, doentes, e alguns já dormiram, bateram as botas literalmente, porque não lida com o corpo de Cristo de forma com discernimento. Você não ataca seu cônjuge, seu irmão, você está atacando o corpo de Cristo. Eu tenho atendido situações de casos
de famílias em separação, onde estão brigando na justiça por alguma questão, geralmente a guarda da criança. E é interessante, porque são dois adultos, processo de cá, processo de lá, de lá de cá, um atacando o outro. E quem está no meio do fogo cruzado? Uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, fazendo terapia para poder se ajudar. Percebe? Toda casa dividida não subsistirá. Amém, gente? Aí, eles dizem o seguinte para Jesus: é por Belzebu. Eles entendiam, isso aqui é o entendimento judaico da época, que Belzebu era o chefe dos demônios. Era o líder dos demônios. E aí ele, para não aceitar o que Jesus está dizendo, eles colocam, então, acusando Jesus, né, de estar fazendo aquilo pelo poder de Belzebu, do chefe dos demônios. Logo, o que eles estão fazendo com essa afirmação? Estão dizendo que Jesus é um membro do reino maligno. Não é verdade? Ele é mais um demônio sendo usado pelo Belzebu. Olha que coisa forte, não é isso? A gente lê assim, às vezes pode ser que a gente não entenda direito o que eles estão fazendo. Mas se eles estão colocando Jesus nessa categoria, eles estão dizendo que Jesus é desse reino. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Cristo. Porque Jesus está operando todos aqueles sinais, se Jesus está operando tudo aquilo que está fazendo, significava pelas profecias que ele era o Cristo enviado de Deus. E eles, por causa da dureza de coração, por causa da religiosidade, eles não queriam aceitar. E quando a gente não quer aceitar algo, o que a gente faz? A gente ataca. A gente tenta diminuir o outro, a gente tenta derrubar o outro. Não é assim? Vamos trazer para os relacionamentos, se não é verdade. Quando você está lá conversando, aí o outro fala uma verdade, você não gosta daquela verdade, você faz duas coisas. Uma é, você começa a gritar, falar mais alto, para calar aquela verdade que está sendo dita, porque você não quer aceitar aquilo. Ou você se intoca e sai pulando igual um doido. E foi isso que eles fizeram com Jesus. É por Belzebu, para não reconhecer a verdade de que se ele estava operando aquele milagre, aquele poder, é porque ele era o Cristo de Deus, e eles não queriam aceitar isso. E aí é nesse contexto que Jesus vai dizer esse princípio de que toda divisão destrói. Aí ele fala o seguinte: olha, então é o seguinte, vocês estão me dizendo que eu estou fazendo isso por Belzebu, pelo chefe dos demônios. Eu sou mais um demônio, então, da equipe dos demônios. Veja bem, se Satanás, Jesus diz isso no texto, se Satanás expulsa Satanás, logo ele está dividido. Se ele está dividido, ele não subsistirá. Jesus argumenta, Jesus nem brigou com eles. Jesus responde na boa, dando argumentação racional e técnica aqui para eles, usando os provérbios da época, o entendimento da época. Jesus deixa para eles: se vocês estão me dizendo que é próprio Satanás que está destruindo Satanás, então você está dizendo que o reino deles é do maligno, está dividido? Não, com certeza ele não faria isso, porque não subsistirá. Aí, gente, o que eu aprendo com isso? Pensa bem, nem o reino maligno se ataca, se divide, porque sabe que isso vai se destruir. Agora, sejamos sinceros, quantas vezes eu, você, pensando no contexto familiar, sem querer, ou porque está com raiva, a gente faz coisas que estão atacando nossa própria família. É ou não é? É isso que Jesus quer nos ensinar. Quantas vezes nós não fazemos isso na empresa, no trabalho, um profissional com o outro? E o que atrapalha? Atrapalha a empresa, atrapalha o trabalho do todo. Quantas vezes nós não fazemos isso como igreja, como corpo familiar, como família espiritual? Então eu quero te perguntar, de que lado você está? De que lado eu estou? Do lado do corpo de Cristo, do lado da sua família, do lado da sua empresa que provê o sustento que você trabalha? Ou eu estou preocupado com os meus interesses pessoais? Ou eu estou me defendendo, não quero aceitar verdades e coisas? Foi isso que eles fizeram aqui. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Toda divisão destrói. Pensa nisso. Toda divisão destrói. A gente tem que... E, aliás, isso é outro aprendizado na minha caminhada, que tem feito mudar muito a nossa forma de relacionar. Eu não penso que eu estou relacionando com uma pessoa, eu estou relacionando com um membro do corpo de Cristo.
Ah, mas aquela pessoa ainda não se entregou a Jesus. Eu estou relacionando com uma pessoa que Deus criou e Deus morreu por ela. Não é forte? Como é que a gente trata as pessoas, os seres humanos? Então, eu trago a lógica da palavra de Deus, da Bíblia. E isso tem que mudar. Não estou dizendo que eu sou certo sempre. Obviamente que não. Mas o princípio da palavra de Deus é essa: toda divisão destrói. Significa que você não pode argumentar, questionar, nada disso. Está mostrando que aquilo que se divide, aí sim não subsiste. Amém ou não amém, então, comigo? Continuando o nosso texto, versículo 27 ao 29 agora, versículo 27... diz assim: e se, olha só como Jesus é argumentativo, é racional, né? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Que princípio a gente traz aí? Eu coloco que toda afirmação deve ser analisada. Poderia dizer que toda afirmação será julgada, mas eu peguei leve aqui, vamos analisar. Toda afirmação que nós fazemos, ela deveria passar pelo filtro da mente de Cristo. Vamos entender. O que eles afirmaram sobre Jesus, sobre o Mestre Jesus? Dizendo que ele expulsa por Beelzebul. Jesus então questiona, se eu estou, olha o argumento que Jesus usa. Se eu estou expulsando demônios pelo líder, por Beelzebul, seus filhos, logo está dizendo que os rabinos da época também expulsavam demônios. Se eu estou expulsando pelo Beelzebul, seus filhos estão expulsando por quem? Jesus é estratégico, não é? Ele colocou a turma aqui no canto. Já que vocês estão me julgando, que eu estou fazendo isso pelo poder do maligno, seus filhos estão fazendo o mesmo. Então vamos usar a mesma medida e a mesma análise para eles. Por quem seus filhos estão fazendo? Logo, olha como Jesus encurralou aquela turma. Se eles dissessem que era pelo Espírito de Deus, eles tinham que reconhecer que ele era o Cristo e deveria se submeter a Cristo. Se eles dissessem que era por Beelzebul, eles estão dizendo que os filhos deles também são do demônio. Jesus nos aperta. Jesus resolve todas as argumentações para que a gente entenda as afirmações que a gente está fazendo. O fato é que eles estavam fugindo, eles queriam negar a Deus o tempo todo. Eles não queriam aceitar. Gente, o ser humano, a gente tem um coraçãozinho duro, hein? Fala a verdade. Nossa do céu, a gente é muito... O coraçãozinho da gente é duro demais. Deus nos cria, Deus faz, Deus opera e a gente está sempre de coraçãozinho duro. A gente dá desculpa, a gente justifica, a gente faz tanta coisa. É aqui, é a gente que é o coraçãozinho duro. Deus abençoa e a gente não olha. Aí você está no trabalho, está abençoado. Aí acontece um probleminha agora, você esquece tudo que Deus te ajudou até aqui e começa a pensar que Deus já te esqueceu. A gente é muito ingrato, a gente é muito coraçãozinho duro. Eu sou, vocês eu não sei. Quem sabe vocês não sejam tanto como eu, né? Mas, gente do céu, tem hora que eu falo assim, que cabecinha é essa? Que coraçãozinho duro é esse, meu pai? Ajuda, amolece esse coração. Tem uma canção antiga que fala exatamente isso. Amolece o nosso coração. E a gente precisa pedir isso. Senhor, amolece meu coração. Me quebranta, Senhor. Amém, gente? Aí Jesus, então, gente, vai e consegue, com essa argumentação, provar em sua defesa. Jesus apresenta provas claras que eles estavam errados naquela afirmação. Aí eles escolhiam. Se eles dissessem, confirmassem que Jesus está fazendo aquilo por Beelzebul, eles estão dizendo que os filhos deles também são do reino das trevas. Se eles afirmam que é pelo Espírito de Deus, eles estão reconhecendo que Jesus é o Senhor. Jesus consegue provar. E Deus já tem provado muitas coisas na nossa vida que Ele está conosco. Não é verdade, Sueli? Deus já provou para nós quantas experiências nós não já tivemos, que Deus anda conosco, que Deus está conosco, que Ele nos ama, e às vezes a gente fica relutando. Analise as afirmações que você faz, sobre Deus inclusive, que você pensa sobre Deus. Surgiu uma situação, virou até, acho que foi um meme aí, né? Tem uma imagem aí, quem viu essa imagem? Quem viu essa imagem aí? Não foi bem esse texto que soltou? Quem viu essa imagem aí nas internet? Rolou bastante, o Reginaldo soltou nos grupos da igreja aí também, né?
Aí, eu sou muito curioso, questionador. Falei, de onde surgiu esse negócio? Que trem é esse para todo lado? Fica essa imagem aí de gente postando, negócio de Neymar mostrando um papelzinho. Eu fui entender, vocês sabem a origem do negócio? Eu não entendo nada de futebol, não acompanho futebol, mas aí eu fui procurar. Teve um jogo aí, onde teve uma substituição, o Neymar estava sendo atendido, né, lá pelos médicos, e aí aconteceu a substituição, o juiz errou no papelzinho, né, entendeu que era para substituir o Neymar. E aí começou a confusão lá, que entrou outra pessoa no campo, fez a substituição, tirou o Neymar, entrou outra pessoa, e o Neymar não podia voltar para o campo, aí ele ia para o campo e dava aquela bagunça toda, e aí os juízes discutindo e tal, o Neymar foi lá, pegou o papelzinho da mão do juiz e mostrou na câmera. Daí surgiu esse negócio aí que a gente está vendo para todo lado. Agora, gente, eu fiquei com dó do Neymar ali, fala a verdade pra vocês, né? Eu não sou de acompanhar futebol, mas deu uma dó na hora, mostrando, gente, pelo amor, olha isso, eu não posso jogar. E às vezes é isso que acontece. Jesus estava ali provando para eles, mostrando o papelzinho na tela, está aqui, vocês estão enxergando isso? Será que você enxerga? Agora você imagina Deus botar um papelzinho desse assim nos teus olhos, olha, você não viu que eu te ajudei aqui, você não viu que eu te curei aqui, você não viu que eu te acompanhei aqui, você não viu que eu te perdoei aqui, você não viu que eu morri por você. Deus faz isso com a gente, para ver se a gente sai desse comodismo, dessa visão fechada, desse coração duro. Mas Ele nos entende, calma, que Deus nos entende. Isso que é bom, a gente tem um Deus de amor, um Deus compassivo que anda conosco. E eu vejo que quantas pessoas, gente, não estão presas em equívocos a vida inteira. A questão da espiritualidade é uma desses, é uma questão muito forte. Às vezes a gente fica preso numa questão de religiosidade, a vida toda. E a gente tem que se questionar, por quê? Que afirmação é essa que eu estou fazendo? Analisa, comece a questionar mais, comece a pensar mais. Toda afirmação deve ser analisada, deve ser questionada. Repense o que você está fazendo. Amém ou não amém? Como diz um bom guanambiense da Bahia, a gente fala, você está doido? Já viu? Você está doido? Tem uns negócios que não dá para entender, você está doido? Isso só os guanambienses, não esses que já moram muito tempo aqui, já perdeu, não sabe nem o que é isso mais, né? mas em casa, volta e meia, você está doido, né? Aí, gente, Mateus 12, versículo 36 e 37, olha o que diz esse texto, para a gente pensar nas afirmações que nós fazemos. Mas eu lhes digo que, e eu não estou lendo para colocar medo na gente, mas para a gente pensar melhor nas afirmações que a gente faz. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Trazendo isso para as nossas vidas, quantas palavras inúteis que deveriam ser repensadas, ser analisadas. A gente deveria ter um filtro aqui, né? Antes das palavras saírem, para ver se pode sair ou não. Não é verdade? Que a palavra impacta, né? E depois, para você corrigir, quantos erros eu já cometi, não foram poucos. Podia dar testemunhos aqui que ia ficar o tempo inteiro. E a gente precisa botar um filtro nessas afirmações, seja com Deus, seja com o próximo, seja conosco mesmo, seja com a nossa família, seja na empresa. A gente usa afirmações muito pesadas, muito duras e muito equivocadas, por muitas vezes. Se a gente olha para a família, quantas palavras será que não tem sido muito mais de ofensa, de diminuição para a nossa casa? O que a gente ganha com isso? Não é verdade, gente? Quando eu uso uma palavra que só diminui o meu familiar, já olha para o primeiro ponto, toda divisão destrói. Eu quero destruir a minha família? Eu estou com raiva. Tudo bem, se está com raiva, trabalha a tua raiva. É um problema teu, trabalha a tua raiva. Eu discordo de algo, falo do que você discorda, mas cuidado com as afirmações que você faz, porque você que vai responder por elas. Amém ou não amém, gente? Aplique isso para toda a nossa vida, no nosso trabalho.
Eu sei que às vezes a gente fica irritado com o chefe, com o funcionário, com o colega, mas a gente tem que tomar cuidado com as afirmações que a gente faz, na nossa vida também, relacionamentos em geral, né, as amizades, na igreja, em tudo. Por isso que eu falo que são princípios que Jesus nos passa aqui, que ajuda a gente a viver mais leve, ajuda a gente a viver mais correto, porque a palavra de Deus vem para isso, para nos melhorar, para nos cooperar, para trabalhar na nossa vida. Amém? Toda afirmação deve ser analisada. E por último, versículo 30 ao 32. Aquele que não está comigo, aí sim aquele texto, né? Está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Tem uns textos que a gente nem devia ler, que é difícil de explicar, né? Mas a gente tem que passar por toda a Bíblia. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Vamos entender o que está acontecendo, e a afirmação que eu trago aqui para a gente pensar é que toda escolha tem consequência. Toda divisão destrói, toda afirmação deve ser analisada, e toda escolha tem consequência. Você escolhe o que você quiser. A vida é sua, as decisões são nossas, a gente faz o que a gente quer. Agora a gente tem que entender o princípio divino, o princípio eterno. Toda escolha vai ter consequências. Aquilo que a gente sempre gosta de falar, né? Se você escolhe não ir para a academia, não cuidar da sua alimentação, não fazer uma caminhadinha, amém. Você entendeu o resto? Entendeu o resto? É isso, sempre. Toda escolha tem consequência. Aí Jesus afirma o seguinte: quem não está comigo, está... Olha só, não está comigo, está contra mim. Se não ajunta, espalha. O que Jesus está mostrando? Então, não dá para eu ficar no neutro? Jesus, eu quero ficar no neutro aqui. Me mostra onde está o neutro, que eu também quero, eu não achei. Não tem um lugarzinho neutro. Jesus, eu não quero nem ser contra e nem a favor. Eu quero ficar aqui no neutro. Mas não acho esse negócio do neutro, queria ficar no neutro. Me mostra esse neutro, não há. Ou eu estou contra Jesus, ou eu estou a favor, ou estou do lado de Jesus. Ou ajunto, ou espalho. Isso é forte ou não é, gente? E aí eu me lembrei que, inclusive pela lei, quando nós fazemos greve, né, você está buscando melhoras no trabalho, no trabalho, enfim, na educação, você tem direito, por lei, de fazer uma greve. O que é uma greve? É você parar, não é isso? Então, o fato de você não fazer, você já está manifestando a sua posição. Aí a gente usa esse princípio da greve para muitas coisas. Não estou gostando muito de como a igreja está fazendo suas aplicações. Aí ele não vem na assembleia, ele não vota, que ele tem o direito, mas depois ele resolve, eu não estou gostando, aí ele não contribui. Então eu também não contribuo. É uma forma de você dizer, estou fora. Você pode dizer assim, eu não vou ajudar também. Ah, não gostei desse projeto aí, não vou ajudar. Toda escolha tem consequências. Você está assumindo uma posição. Você pensa que você não está assumindo, mas está assumindo. Não estou gostando do jeito que o chefe está fazendo lá na empresa. Segura lá na sua imobiliária, né, Júnior? Não vou vender nada. Ele vai ver o que eu vou fazer. Vou apertar aqui, eu vou atrapalhar os clientes. Ou vou pegar para mim. Dentro da vida familiar, aí vem de tudo, né? Tem a greve de sexo. Essa é boa, né? Greve de sexo. Ah, é assim, você vai ver. Sugestão para o encontro de casais, então, né? Discutir as greves de sexo, né? As chantagens, essas coisas mais, ou as coisas, a força que a gente quer fazer, o maltratamento dentro das famílias. Gente, a gente pode escolher o que a gente quer, agora a gente tem que pensar que toda escolha tem consequências. A gente tem que analisar, isso está correto? É correto essa escolha que eu estou fazendo? Aí Jesus disse o seguinte, toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E isso é dito muitas coisas sobre isso. Dentro da teologia sistemática, tantas vezes já discutimos, lemos essas questões. Eu só entendo uma coisa, quem é que convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juízo, segundo a Bíblia? É o Espírito Santo. Eles estavam aqui sendo confirmados, provados por Jesus e pelo Espírito Santo, o Espírito Santo agindo neles, o Espírito Santo tocando neles de tal forma que eles estavam enxergando, ele de fato é o Cristo.
Então, o Espírito Santo agindo no coração deles, convencendo eles, provando para eles que ali está o Cristo, mas pela dureza de coração, pela rejeição ao Senhor, eles dizem o quê? É por Beelzebul. Aí Jesus disse, vocês podem falar o que vocês quiserem do Filho do Homem, vocês podem falar o que quiser da palavra, vocês podem falar o que quiser da igreja, do pastor, vocês podem falar o que quiser, mas se você continuar rejeitando o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, você não vai encontrar o perdão. É isso, gente. É uma rejeição, onde você não quer aceitar aquilo que o Espírito Santo está provando para você. A escolha é sua, mas a escolha tem consequências. Se você não quer o perdão, como é que você vai ser perdoado? E a gente gosta muito de fazer isso, né? Tentar ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. A gente não consegue. Se você não quer o perdão, você não vai conseguir ter o perdão. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu acho que isso aqui é levinho, né? Mas vai funcionar. Se eu jogar isso para cima, o que acontece? Mas por que caiu, gente? Eu queria jogar para cima, não era para cair. É a tal da lei da gravidade. Ah, tá vendo como vocês são inteligentes? É isso, gente. Se eu rejeito o perdão, como é que você vai receber o perdão? Entenda isso. Amém, queridos? Ponha isso na sua cabeça, no seu coração. Deus não rejeita ninguém, Deus morreu por todos, Deus está chamando a todos. Agora, se eu continuar rejeitando a ação do Espírito Santo na minha vida, aquilo que Ele está fazendo, então eu não vou encontrar isso. Você escolhe o que você quiser, mas não fala que foi Deus, que foi o outro, que foi aquilo. São escolhas nossas na nossa caminhada. Jesus morreu por todos, se ofereceu ali naquela cruz e está esperando se eu quero receber ou não. Ele tem o presente na mão e te entrega, mas Ele não vai enfiar a goela abaixo, Ele não vai forçar você a receber nada. É a gente que tem que fazer isso. Muitas vezes a gente está rejeitando por vários problemas, questões religiosas, questões nossas, justificativas, várias coisas que a gente continua rejeitando. Eu falo porque a minha experiência espiritual começou lendo a Bíblia dentro de casa, escondido. Bíblia católica, escondido. Por quê? Porque eu tinha vergonha de religião. Eu odiava a religião, mas Deus não tem limites. Ele falou, isso ali está muito metido, aquele rapazinho ali, eu vou encontrar com ele. E Deus se revelou a mim. Mas eu aceitei me entregar. Eu costumo dizer, eu não posso ter cara de pau de dizer que Deus não é real, que Deus não me abençoou, que Deus não me chamou, eu não consigo. Então eu quero perguntar para você, quais as escolhas que você tem feito em relação à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos, ao seu trabalho, à sua saúde física? Isso é um desafio para a gente. As escolhas que temos feito sobre o ser honesto nessa sociedade, que parece que os valores errados que ficaram mais certos, né? O jeitinho brasileiro é mais forte, quem está dando um jeitinho, quem está levando vantagem parece que é melhor. Ser honesto é ruim. Quais as escolhas que nós fazemos em relação à nossa própria vida espiritual? Seguir ou não seguir? Cultuar ou não cultuar? Por que a gente veio aqui congregar, não é isso? Então são escolhas que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Amém, queridos? Podemos orar juntos?